Olá, boa noite a todos que mais uma vez prestigiam os eventos da BRH. A gente vai se acomodando para assistir a mais uma, tenho certeza, excelente apresentação. Peço a vocês que já se acomodem, peguem um cafezinho, uma água, um suco, porque a gente vai ter 1h30 de conversa excelente. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem aí no chat de onde vocês estão. A gente tem tido aqui pessoal do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas, fora do Brasil. Então, se puderem informar para a gente de onde vocês falam, será muito bom. Maria Rita, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a beleza do digital, né, Eliane? Tem gente de tudo quanto é lugar. Olha lá, muito bem. Isso aí, o pessoal da BRH está reforçando que a gente quer saber de onde é que você está participando. Pessoal, então, são 19 horas em ponto, está no nosso horário, e como alguém já escreveu aqui no chat, somos pontualíssimos. Então, em respeito ao horário de todos, nós vamos começar. Eu me chamo Kátia Vasconcelos, eu sou a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo, e estamos aqui para mais uma edição do ABRH Espírito Santo Convida, e como eu já disse, logo que começamos, para uma noite super especial com a nossa mais do que querida Renata Livramento. Antes de passar a palavra para a Renata, e tenho a certeza que estamos todos aqui esperando isso, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar a minha tela, para que de forma muito rápida eu possa dar a vocês algumas informações sobre a BRH. Olha lá, nós temos gente de São Luís do Maranhão, Gene Kelma, seja bem-vinda, Vânia, no Rio de Janeiro, aí, Renata, seus alunos do Rio de Janeiro, Piauí, Bahia, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, estamos aqui, como eu disse, para mais uma edição do ABRH Espírito Santo Convida, hoje com o tema habilidades socioemocionais nas organizações, com a Renata Livramento, que é especialista em psicologia positiva. Já já eu faço a apresentação formal da Renata. Quem já está conosco nos eventos anteriores sabe que a ABRH é uma associação sem fins lucrativos e que é mantida pelo esforço dos seus associados, dos seus patrocinadores de gestão, dos seus voluntários e de todas as pessoas que participam de seus eventos. É por esse motivo que a gente não começa os nossos eventos sem levar um agradecimento especial aos patrocinadores de gestão. Essas são as empresas que apoiam a BRH em seu propósito de disseminar informações sobre o mundo do trabalho. E é por esse motivo que, mais uma vez, nós estamos aqui para dar o nosso muitíssimo obrigado a Suzano, a OSEC Group, a ForX, a Notícia Boa, a Custer e Advogados Associados, ao Cicobi, a Enquete, a Alice Humanização, a Baker Tilly, a Spot e a Kentrade. É fundamental que a gente tenha conosco empresas como essas empresas que aqui estão citadas para conseguir sustentar um trabalho como esse da BRH. Se porventura você conhece alguma empresa que tem interesse de patrocinar a BRH, dá a dica para a gente, porque o resto a gente vai cuidar e mostrar o que a gente vem fazendo. Gostaríamos também de, mais uma vez, chamar a atenção para o trabalho que vem sendo feito por um grupo de pessoas que, durante a pandemia, se reuniram para socorrer tantas famílias, tantas comunidades que precisavam de assistência material. O Bem que Contagia é o nome da campanha que vem sendo conduzida por um coletivo, e esse grupo vem arrecadando donativos, vem fazendo compras e vem buscando aí toda a nossa oferta, todo o nosso voluntariado em termos de recursos materiais. Então, se você quer participar, ou se você conhece alguém que possa participar, anota aí
qual é a conta do PicPay, e participa você também, porque, embora tenham pessoas que acreditem que tudo já está passando, nós ainda estamos em uma fase de pandemia e temos muitas famílias que precisam do nosso apoio. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de lembrar a vocês que 1º de outubro é amanhã, e nós já temos um calendário super especial para o mês de outubro. Amanhã acontece a 2ª edição do Fórum Global Learning, promovido pela BRH Brasil. Então, caso você ainda não tenha tido tempo de se inscrever, corre no site da BRH Brasil, no site da BRH Espírito Santo, nas nossas redes sociais, e lá tem todas as informações. O evento começa amanhã às 4h30 da tarde e vai até às 22 horas. Tem uma série de profissionais que vão nos ajudar a discutir esse tema, né? A nova realidade começou e é preciso resetar a estratégia para pensar novas alternativas. No dia 14 de outubro, a BRH Espírito Santo promove mais uma live dentro do projeto de divulgação sobre diversidade e inclusão. Então, dessa vez, nós vamos trazer o tema, o papel do líder. No dia 22 de outubro, num evento exclusivo para associados, nós teremos mais uma edição do Juntos, cujo tema será Aprendizados de 2020, Perspectivas de 2021, vai dar para ficar de fora, né? E no dia 27 de outubro, teremos mais uma edição de uma missão técnica dessa vez online, e nós teremos a honra de ter a ISH Tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que está presente aqui no nosso estado, e que vai nos contar de todas as suas práticas de gestão de pessoas. Então, como eu falei, aqui está a 2ª edição do Fórum Global Learning, há valores especiais para associados, valores para não associados. Então, anota aí o site para você conseguir fazer sua inscrição, ainda dá tempo. Essa aqui é a chamada para a live de diversidade e inclusão. Quem estará conosco, então, no dia 14 de abril, será a Marta Gil, que é uma especialista em inclusão. A edição do Juntos, Aprendizados de 2020, Perspectivas de 2021, será conduzida pelo Cauê Machado, que é diretor de Educação Corporativa do GPTW. Esse evento vai acontecer no dia 22, às 19 horas, mas é um evento exclusivo para associado da BRH Espírito Santo. Além de poder participar do Juntos, de forma exclusiva, ao se tornar um associado da BRH Espírito Santo, você pode ter desconto ou ter passaportes gratuitos em todos os eventos, você vai estar sempre por dentro de informações sobre os nossos eventos e eventos de outras seccionais, você tem a oportunidade de fortalecer o seu networking nesse momento, por meio dos nossos eventos online, e a gente sabe que pelos chats tem havido muito network, e a gente espera que muito em breve, de volta aos nossos eventos presenciais, descontos exclusivos em parceiros, acesso à nossa biblioteca. Então, fica aqui o convite para que você conheça um pouco mais o trabalho que a BRH vem fazendo e possa se associar. A gente sempre lembra que uma associação, para ser forte, ela precisa, acima de tudo, de profissionais que acreditem no propósito e queiram se associar. Dado todos os recados, todos os lembretes e o nosso super comercial, eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima Renata Livramento. Como eu já disse, a Renata, a gente é muito grato por ela estar nesse momento cedendo o tempo dela para compartilhar conosco sobre um tema tão importante, que são as habilidades socioemocionais. E para tratar desse assunto que é tão importante, tão urgente, a gente não podia convidar outra pessoa que não fosse ela, né? E por quê? Porque a Renata, ela é fundadora e CEO do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, ela é doutora em administração, é especialista em psicologia clínica, co-criadora dos jogos Positive Experience Game, Memória das Forças Pessoais, Pitch e Cubo Pessoal das Forças, é uma expert no Points of View, coordenadora e professora de cursos de pós-graduação, é a idealizadora dos programas Felicidade em Ação e Dois Sentimentos Positivos, é
coordenadora do Action for Happiness, em BH, é autora de livros de psicologia e de psicologia positiva. Sem tirar qualquer mérito de tudo isso que eu disse aqui, eu acho que a melhor maneira de apresentar a Renata é dizer que é alguém extremamente gentil, alguém extremamente generosa, alguém extremamente leve e que pratica aquilo que diz. Minha querida Renata, é com você e, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua generosidade. Aproveitem todos, porque eu daqui vou aproveitar também. Kátia, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero começar já pedindo desculpa que eu te chamei de Eliane. É porque a Eliane é a presidente da BRH de Minas Gerais, né? E aí, acho que ficou aqui no inconsciente. Então, peço desculpas por isso, porque não tem nada pior do que a gente ser chamado pelo nome que não é nosso. Então, faço aqui o momento, publicamente, as minhas desculpas. Não podia, né? Então, Kátia, me desculpe. Mas eu agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês. É um prazer enorme. O trabalho da BRH pelo Brasil inteiro é um trabalho fundamental para todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, né? As BRH, elas sempre estão aí à frente, né, do tempo, trazendo as tendências. Então, é um prazer realmente muito grande fazer parte dessa família BRH. E um convite para estar aqui com o pessoal do Espírito Santo é irrecusável. Então, claro que eu estaria aqui. Muito obrigada. E, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo, para ser um momento agradável. Vou compartilhar minha tela com vocês para ajudar aí na condução do raciocínio, mas fiquem à vontade para colocar suas perguntas no chat, que no final a gente vai ter um tempinho aí para a gente poder trocar uma ideia. Tá bom? Renata, antes de você, deixa eu só te falar, eu estou ouvindo com um barulhinho. Eu não sei se está todo mundo ouvindo igual, eu não sei se tem alguma coisa aí fazendo eco ou dando algum retorno, só para a gente checar. E agora? Ainda tem? Eu não estou te ouvindo. Você está no mudo. Você não está me ouvindo porque eu estou no mudo, né? Parece que tem um barulhinho, sim, Renata. Eu não sei se o pessoal está ouvindo com... Se puderem dar feedback para a gente, segue em frente e aí qualquer coisa eu falo com você. Porque eu estou num microfone que condensa o som, justamente para não dar. Então, não era para ter barulho algum. Se tiver... Tem gente dizendo, a André está dizendo que também está ouvindo esse barulhinho. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um fone, pode ser? Vai demorar claro 2 minutos só, então. Claro que sim. Só um instante, pessoal, que nós já vamos dar continuidade. Enquanto isso, eu estou vendo aqui a professora Maria Rita mais uma vez aqui presente, com a sua turma. Muito obrigada, Maria Rita, por mais uma vez prestigiar o evento da BRH. A Renata está só um instante, que a Renata está trocando o microfone dela. Ah, não era o microfone, descobri o que é. É que o microfone não está ligado. Olha, coisas da tecnologia, gente. Era para... E agora? Agora está perfeito. Agora nós não estamos... Gente, muito obrigada por avisar, Kátia. Pronto, então agora acho que fica confortável. Vamos lá. Sim, precisa estar confortável. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, preciso abrir aqui primeiro, só um minuto. Acho que agora vai. Não está aparecendo aqui para mim, então vamos ver se agora está aparecendo para vocês.
Está aparecendo, Renata. Ok, muito obrigada. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa conversa, esse bate-papo. A gente vai falar sobre algo que é muito importante e que é uma paixão para mim, falar de desenvolvimento socioemocional. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Nós, seres humanos, nós compartilhamos mais de 80% das nossas horas acordadas com outras pessoas. O que isso significa? Quais os impactos que isso tem na nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a maior parte do tempo em que você está desperto, você, na verdade, mesmo sem pandemia, hein, gente? Agora, na pandemia, isso se intensificou. Mas mesmo sem pandemia, nós passamos a maior parte realmente muito significativa da nossa vida com outras pessoas. Então, qual que é o impacto disso, né? O que isso significa para a gente? Acho que isso é um convite para a gente pensar, né, no impacto que as relações têm nas nossas vidas e nas organizações não é diferente. Né? Quem é que aqui, que está nos ouvindo nesse momento, escolheu as pessoas com as quais desejava trabalhar? Né? Quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente se depara com uma outra família, que foi uma família que a gente não escolheu. Né? Pessoas que a gente vai ter mais ou menos proximidade, mais ou menos interesses em comum, mais afinidades, mas são pessoas com as quais a gente precisa conviver e que a gente vai conviver na maior parte do nosso tempo. Se a gente pensar que uma jornada de trabalho padrão tem 8 horas por dia, né? A gente sabe que na prática é muito mais que isso, né? Mas tudo bem. Vamos pensar que a jornada padrão é de 8 horas por dia. Isso significa que 1/3 da sua vida, né, você passa com pessoas com as quais você não escolheu conviver. E que você não apenas precisa conviver, mas que o seu trabalho depende também dessa convivência, né? Então, diante disso, qual é o cenário que se apresenta para a gente? Né? Eu trouxe aqui algumas manchetes de reportagens, tá? Para vocês. Então, por exemplo, né, para ser bem-sucedido, o profissional do futuro vai ter que saber pensar e não mais o que pensar, né? Como pensar, ou seja, o desenvolvimento do pensamento, da cognição. Depois, o profissional do futuro precisa gerenciar as suas emoções. Acho que todos vocês já ouviram isso, né? As habilidades do futuro não são as habilidades técnicas, e sim as comportamentais. Bom, gente, se a gente fosse brincar de qual que é o erro, né? Não são 7 erros, é um só. É que não é o profissional do futuro. O futuro já é, né? O futuro já acontece. Mesmo antes da pandemia, acho que essa situação, essa percepção de que as competências comportamentais ou competências socioemocionais, e aí a gente vai falar disso um pouco, conceito, como que isso acontece na prática, de que isso é importante para que a gente tenha não só um bom resultado no trabalho, mas sim na vida, isso já estava sendo percebido há mais tempo. Só que com essa pandemia, tudo foi a velocidade da vida, né? Parece que pegaram ali o controle remoto e colocaram no modo forward, né? Que tudo está passando muito rápido, porque a gente está vivendo um momento muito intenso, e essa intensidade traz também essa noção de velocidade. E aí, não é mais o profissional do futuro, gente, é o profissional de hoje, de agora. Né? Para a gente poder lidar com tudo que a gente está lidando, a gente precisa dessa gestão emocional e do desenvolvimento de competências que vão muito além daquelas competências técnicas, né? Daquelas habilidades que a gente tem para realizar o nosso trabalho, tecnicamente falando. Uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar muito é de que o profissional do futuro precisa ser um lifelong learner, ou seja, precisa ter uma aprendizagem contínua, estar sempre se desenvolvendo.
Tenho certeza que você já ouviu sobre tudo isso. E a minha pergunta para vocês é: e o que as emoções têm a ver com isso? Né? Como que as emoções, elas influenciam nesses comportamentos nossos do dia a dia? Então, eu trouxe aqui alguns dados de pesquisas para vocês, que mostram a importância das competências socioemocionais. Se a gente pegar o nome, olha, socioemocionais, ou seja, aquilo que se relaciona, que nos ajuda a nos relacionar, a viver em sociedade, sócio, e a fazer a gestão das nossas emoções. Então, socioemocionais, ok? A gente pode chamar de vários nomes, como a gente vai ver aqui hoje, mas no fundo, o que todas têm em comum é isso. Então, olha, 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à sua inteligência emocional. Isso é dado de pesquisa. Empresas emocionalmente inteligentes têm 64% mais tolerância a riscos, 40% mais de fidelidade dos consumidores. Olha que coisa excelente para os negócios. 75% dos gerentes disseram que seriam mais propensos a promover um colaborador que tivesse um alto índice de inteligência emocional. Então, esses dados, gente, não é para a gente preocupar com os dados, e sim a gente pensar o que eles estão nos mostrando, né? O que eles estão nos apontando? Apontando para a necessidade de a gente olhar para outras competências que não mais aquelas de se o colaborador sabe ou não sabe realizar a tarefa. Historicamente, né, ao longo aí do desenvolvimento do trabalho, desde lá da Revolução Industrial, o trabalho foi se desenvolvendo de uma forma em que a gente ficou muito focado no saber fazer o trabalho, ou seja, na realização da tarefa, e a gente durante muito tempo acreditou que se um colaborador fizesse a tarefa ali dentro de um padrão de qualidade estabelecido pela organização, isso era suficiente. Mas a gente tem outros dados, por exemplo, que nos mostram que as pessoas são admitidas aí por suas competências técnicas e demitidas pela falta de competências socioemocionais. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso também, não é? E, de fato, se você trabalha numa organização, você já presenciou isso. Você já foi submetido a uma situação como essa, ou você já presenciou. Quer dizer, no final das contas, falando de um jeito bem simples, o que conta é a nossa habilidade, as nossas habilidades para resolver conflitos, para gerir as nossas emoções, para pensar criticamente, não é mesmo? Então, é muito importante que a gente comece a pensar sobre o quanto isso, de fato, impacta os resultados do negócio e, principalmente, gente, já que eu sou aqui uma representante da psicologia positiva, o tanto que impacta a nossa felicidade e realização no trabalho também, porque os negócios são importantes, sim, e nós, como seres humanos e indivíduos dentro das organizações, também. A gente precisa parar com esse raciocínio dicotômico que é ou uma coisa ou outra. Então, ou temos lucro ou temos propósito. Não, gente, temos lucro e propósito. Ou trabalhamos ou somos felizes. Não, trabalhamos e somos felizes. Então, a proposta é que a gente mude essa forma de pensar ainda, os resquícios que ainda tem aí dessa época de ver inclusive as pessoas como recursos, né? A gente carrega isso no nome recursos humanos. As pessoas vão muito além disso. Então, pensar que somos, sim, né, um instrumento de desenvolvimento para as organizações, para a felicidade dentro das organizações e para a nossa vida. E como que a gente faz isso, né? Renata, diga. Vou aproveitar que você falou que se tivesse alguma pergunta, eu podia interromper? Claro, pode. Tem uma pessoa que perguntou, a Juliana Salles, perguntou a referência dessas pesquisas e onde ela pode encontrar. Como você acabou de mostrar a pesquisa, eu achei pertinente já te mandar essa pergunta.
Tá. São pesquisas variadas, eu posso depois mandar para o pessoal da BRH e aí você entrar em contato, ou se você quiser entrar em contato direto comigo, Juliana, no final eu deixo o meu e-mail, você me manda o e-mail que eu te mando, tá? Porque não é uma única pesquisa, então eu preciso fazer a coletânea aí das pesquisas para poder te enviar, tá bem? Pode ser assim? Obrigada, Renata. Nada. E aí, gente, a gente está vivendo um momento em que uma outra coisa que vocês estão ouvindo muito falar e que está super, né? Aí a gente está vivenciando na pele, inclusive a gente só está podendo ter esse bate-papo aqui por causa da tecnologia, certo? Então, os avanços de tecnologia estão sendo imensos. Dentre eles, muita coisa está sendo estudada e produzida em termos de inteligência artificial. E aí as pessoas ficam com medo de perder os seus trabalhos, as pessoas ficam com medo de como vai ser o futuro do trabalho, né? E aí eu sempre falo isso para as pessoas, né? Olha, a inteligência artificial, ela traz inteligência para os robôs, mas ela não traz nem consciência e nem emoções. Então, a gente pode mudar a forma como a gente vai trabalhar. Nós aqui agora estaríamos, talvez, num outro momento, tendo esse bate-papo presencialmente, mas aí a gente não teria pessoas do Maranhão, pessoas do Rio, pessoas de outros lugares. Então, muda a forma, mas não muda, por exemplo, o olho no olho, não muda a importância da gente se sentir acolhido, não muda a gestão das nossas emoções e nem a nossa consciência, né? Então, isso não muda. E aí, de novo, estou chamando atenção para a questão das emoções, percebe? O fato da gente lidar com as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, é um dos fatores que nos diferenciam dos outros animais. Né? Os mamíferos também têm emoções, né? Outros animais também têm emoções, mas somente o homem, por ter uma consciência, por ter, vamos dizer, em termos de neurociência, um córtex, né, no cérebro, uma região que cuida aí dos aspectos, das funções executivas, enfim, da nossa mente consciente, ou mente inteligente, o nome que vocês quiserem dar, gente. Somente nós podemos, temos a consciência de que temos uma mente e temos consciência de que temos as nossas emoções. Mas o que a gente faz com isso? Né? Renata, e como que isso impacta nas organizações? Renata, Oi. Eu vou precisar te interromper de novo. Como o tema é habilidades socioemocionais, a gente está sendo chamada a treiná-las aqui. O seu som continua dando, em alguns momentos, é como se ele estourasse. Que estranho. Será que tem algum fio esbarrando aí que possa estar trazendo isso para a gente? Vou conferir agora e vou mudar aqui para você. Desculpe, mas eu achei por bem interromper, porque senão eu acho que complica para as pessoas ouvirem a gente. Não te ouvimos. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não, a gente não te escuta, Renata. Ele acionou, agora sim. Agora sim. E agora melhorou o barulho? Agora melhorou. Eu acho que você combinou isso tudo para mostrar para a gente. A gestão emocional. Exatamente. Eu vou já quebrar isso e dizer que você fez, entendeu? Mas a gente já viu como você lida, então vamos seguir em frente. Gente, olha, eu usei hoje o dia inteiro o mesmo computador, o mesmo microfone, o mesmo material, e nada deu problema. Ele está te dizendo, olha, eu estou cansado, mas obrigada,
Deise, desculpa mais uma vez por interromper. Não, você pode me interromper quando você quiser. Vamos lá. Mas vocês estão agora me ouvindo e melhorou o barulho? Porque eu não sei de onde está Super vindo. bem. Não, acabou o barulho. Podemos seguir. Obrigada. Então tá bom, nada. Vamos lá, vamos seguir então. Deixa eu voltar aqui pro. Bom, então vamos lá, gente. E aí, então, voltando aqui o raciocínio um pouco, a gente tem, eu só estou contextualizando ainda o tema, né? A gente tem aí pesquisas que nos mostram a importância de lidarmos com as emoções, a gente tem o desafio da convivência dentro das organizações, e a gente tem uma série de estudos, como, por exemplo, esse do Fórum Econômico Mundial, e aí, que vai nos mostrar as habilidades de novo, né, do profissional do futuro. Eu fiz questão de deixar esse termo, gente, para a gente refletir sobre isso. Será que é do futuro mesmo? Que futuro é esse? Né? Na minha opinião, eu acho que esse futuro, ele é agora, né? Ele já chegou há muito tempo até. Né? E que esta pandemia só potencializou a importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções. Né? A gente está vendo alguns números muito preocupantes de aumento de pessoas com doenças emocionais e psíquicas, né, nas organizações. Isso tem inúmeras pesquisas mostrando nesse momento que a gente está vivendo, né, o distanciamento social, todo o desafio de você estar em casa, quem pode, né, os desafios das pessoas que estão na linha de frente, cuidando das pessoas com Covid, tudo isso tem nos mostrado, potencializado aí essa importância da gente lidar com tudo isso que está aqui, ó, resolução de problemas, pensamento crítico, inteligência emocional, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva e muito mais, né? Então, já há algum tempo, as grandes organizações de negócios, acho que tem agora sou eu que vou pedir, tem um microfone ligado que está dando uma interferência e não é o meu dessa vez. Mas vamos lá. Então, acho que é importante a gente ver e pensar em como tudo isso acontece na prática, nas organizações. E antes de eu começar a falar sobre essa prática, eu queria trazer uma reflexão que será que isso são habilidades ou são competências? Né? Quando a gente fala habilidade socioemocional, será que a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala competência socioemocional? Tenho certeza que todos vocês conhecem o famoso chá, né, para falar do que é uma competência. É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que formam aí uma competência. Então, quando a gente fala habilidade, a gente está falando de uma prática, de um treino, de uma expertise que a pessoa tem. E para ser considerado habilidade, a pessoa já tem que ter aquilo incorporado, já tem que ser automático. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você pensa, né? Agora eu vou passar a primeira, agora eu vou soltar a marcha, agora eu vou fazer um monte de coisas. Mas depois de um tempo que você já treinou bastante, você dirige sem pensar, praticamente, porque aquilo já está incorporado, né? Pensando em termos de neurociências, você já criou a circuitaria ali dos seus neurônios para aquele aprendizado. O mesmo acontece para as nossas competências em geral, né? Tanto as técnicas quanto as comportamentais. A gente precisa aí de uma boa prática para transformar aí os nossos hábitos em experiência e isso, então, contribuir para uma competência. Mas isso não é suficiente, né? Não é só a prática. A gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que ter a atitude. E, mais recentemente, esse modelo, que já não é um modelo recente, foi aí atualizado com mais dois aspectos, o aspecto dos valores e das emoções. Então, de novo, vocês estão vendo a emoção aparecendo aqui, ok? E é nesse olhar, sobre esse olhar das competências que eu vou conversar aqui com vocês sobre competências socioemocionais. Então, gente, a gente pode, como que a gente faz para desenvolver competências socioemocionais nas organizações?
Provavelmente, vocês já ouviram muito falar de competências socioemocionais com o nome de soft skills, porque dentro das corporações é o nome mais utilizado, né? Acabou que esse nome, competências socioemocionais, ficou mais designado para a área de educação. Mas nós estamos falando da mesma coisa, do desenvolvimento de um conjunto de habilidades, conhecimentos, atitudes, valores e emoções que nos ajudam a viver melhor dentro do nosso trabalho, da nossa família, a ter habilidades para a nossa vida, né? E se a gente olhar para a educação, a gente pode ter vários insights e vários modelos para trabalhar com competência socioemocional. Então, eu trouxe vários exemplos para vocês, práticos, né? Exemplos de modelos, na verdade, que a gente tem para trabalhar com isso dentro das empresas, e aplicar em termos de educação corporativa. Então, já há um bom tempo, por exemplo, a Unesco, ela determinou que os 4 pilares de qualquer processo de educação e de aprendizagem no mundo deveriam seguir esses preceitos do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Então, toda a escola, toda a universidade, e aí, gente, vamos pensar sim em universidades corporativas, vamos pensar sim na educação corporativa. Deveriam trabalhar esses 4 pilares. Então, olha, se você pensar como que eu posso ajudar o meu colaborador a aprender a ser? Então, processos de autodesenvolvimento, né, que a gente trabalha. Então, áreas de treinamento e desenvolvimento, né, tanto de indivíduos quanto da própria organização. Né? Então, vamos olhar para essas pessoas. O que é que a nossa organização faz para o ser humano e não para a mão de obra? Aprender a conviver. Então, como eu falei no começo, nós temos esse desafio de conviver com pessoas que nós não escolhemos, não é mesmo? Então, como eu vou conviver melhor com essas pessoas? Como eu posso evitar assédios? Como eu posso evitar conflitos? Como eu posso trazer o que as pessoas têm de melhor de si para dentro desse espaço que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então, aprender a conviver. Aprender a conhecer, né? A gente começou a fala falando, né, lá que o profissional do futuro precisa ser um lifelong learner, ou seja, precisa aprender, precisa ter um aprendizado contínuo. Mas quais as condições que eu ofereço para que essa aprendizagem contínua realmente aconteça aqui dentro da minha organização? E aprender a fazer, que são as chamadas competências técnicas, né? De você dar condições para que as tarefas para as quais as pessoas foram contratadas possam ser, de fato, realizadas. Então, eu só peguei aqui muito rapidamente um modelo que é conhecidamente um modelo voltado para a área de educação mais formal, né? Ali de crianças e jovens, de como a gente também pode olhar para esses modelos e trazer para uma aplicação para uma educação corporativa. E aí, agora, eu vou mostrar vários modelos, eu não vou explicar todos eles, senão a gente precisaria ficar aqui horas, mas é só para vocês conhecerem que existem vários modelos. E um ou outro que eu escolhi aqui, melhor, eu vou falar com um pouco mais de profundidade, tá bem? Vamos lá. Então, a gente tem um modelo que são o modelo KEEP, que vai falar da importância de se trabalhar persistência, entusiasmo, autocontrole, otimismo, gratidão, inteligência social e curiosidade. E aí a gente pode pensar em como desenvolver essas forças dentro da organização. Existe uma pesquisa, inclusive, que diz que essas características são as características que estão mais correlacionadas ao sucesso e à felicidade nas organizações. E quem quiser saber sobre isso, a Angela Duckworth é que fala a respeito dessa pesquisa no seu livro Garra, por exemplo, ela fala um pouco sobre essa pesquisa e é muito fácil de encontrar, só colocar no Google Acadêmico
que você encontra, tá? Então, essas seriam algumas competências socioemocionais relacionadas ao sucesso. Agora, esse sucesso não quer dizer sucesso financeiro ou sucesso de desenvolvimento de carreira, quer dizer que daria condições aos indivíduos de potencializarem as suas forças e esses sucessos teriam uma consequência natural disso. Temos o modelo do Big Five, que se tivermos psicólogos aqui, Big Five é uma teoria de personalidade, né? E o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, aqui no Brasil, ele trabalha com a teoria do Big Five para o desenvolvimento de competências socioemocionais em crianças e adolescentes. Mas se a gente for olhar de novo, né? Autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional, isso tudo pode ser trabalhado dentro das organizações também. Tem um modelo que eu gosto muito, que é esse modelo da CASEL. A CASEL é uma organização americana de aprendizagem socioemocional, então, Socio-Emotional Learning, e que eles... Olha, vamos olhar esse. Esse é um que eu gostaria que a gente olhasse com um pouquinho mais de cuidado, né? Olha o desafio aqui da inteligência emocional, né? Na autorregulação, no autoconhecimento, você vai identificando os pilares da inteligência emocional, né? O relacionamento também está aqui, o contexto social também está aqui. Então, qualquer coincidência aí com o modelo, por exemplo, do Daniel Goleman, que é o mais conhecido de inteligência emocional, não é mera coincidência, gente. A gente está falando da mesma coisa por caminhos diferentes, né? Então, é possível trabalhar a tomada de decisão responsável dentro das organizações? Eu te diria que é fundamental, a gente toma decisões todos os dias, né? Desde a hora que você acorda, quando você resolve abrir seu olho, você já tomou uma decisão, né? Então, falar sobre isso, ver processos, facilitar processos de tomada de decisão, trabalhar com as pessoas, a questão da flexibilidade cognitiva, né, das pessoas estarem abertas a novos modelos. A gente fala tanto de diversidade, de inclusão, mas o que a gente precisa trabalhar na gente para a gente dar conta? Então, eu gostaria que vocês pensassem assim, é como se a gente estivesse falando de algo mais interno, mais raiz, sabe? É aquilo que nos dá condição da gente viver o nosso dia a dia. Isso é competência socioemocional. Ela pode ser aplicada na escola, como esses vários modelos que eu trouxe, e eu fiz questão de não trazer modelos tipicamente organizacionais, para que a gente possa começar a usar a nossa flexibilidade cognitiva e ver como que a gente pode trazer isso que é do cotidiano para dentro das organizações, né? E entender que tudo que a gente faz carrega consigo as nossas competências socioemocionais ou outros nomes que a gente queira dar. Temos aqui um modelo do Character Lab, que também não vou passar em cada detalhe, mas esse é o modelo que a Angela Duckworth trabalha. Temos um outro modelo que é bem legal, que é o modelo do Partnership for 21st Century Learning. Então, é uma parceria para a aprendizagem do século XXI. E olha que interessante, gente. A gente começa desde lá dos aspectos mais profundos, né, de temas aí que são necessários, desde aprender a ler, escrever e fazer conta, porque é o que está nos 3 R's aqui, até um ambiente propício de aprendizagem nas organizações, uma condição de desenvolvimento profissional, passa pela parte toda de instrucional dentro das organizações, como são feitas as avaliações, então vai abordar a avaliação de desempenho, vai abordar como são feitos os assessments dentro das organizações, isso trazendo para empresas, né? E a gente vai cuidar, de habilidades de vida e de carreira, a gente vai cuidar do pensamento crítico, da comunicação, da colaboração, da criatividade, a gente vai levar em consideração todas as habilidades de mídia e tecnologia, porque a gente vive num mundo midiático e tecnológico. Então,
Vocês estão vendo que tem uma infinidade de modelos? E aí a gente chega no modelo que é o modelo que eu mais utilizo, que é o modelo que vem da psicologia positiva, das forças de caráter, que vai nos mostrar que se a gente quiser desenvolver pessoas, não adianta eu só cuidar aqui da copa da árvore da vida. Eu preciso cuidar das raízes dos seres humanos, né? Se eu quero, de fato, desenvolver pessoas para que juntas possamos desenvolver a organização, né? Porque é engraçado, as pessoas falam assim, que lá na empresa, porque a cultura da empresa, porque eu não sei o que da empresa, mas o que é a empresa? Somos nós que fazemos parte dela, né? O que é a cultura da empresa? Se não o conjunto de crenças e valores de todos nós que somos partes dela. Sabemos que também é reflexo principalmente dos valores da liderança. A gente vai chegar ali daqui a pouquinho. Mas, essencialmente, carrega também a nossa essência, né? Quem nós somos, a nossa semente em tudo que a gente faz dentro da organização. Então, como que eu vou trabalhar isso, né? Primeiro, eu preciso conhecer. Então, como são os meus colaboradores em termos, por exemplo, e aí você vai escolher qual modelo você vai seguir, mas em termos, por exemplo, das 24 forças de caráter, né? Quais são as raízes que estão presentes aqui, representadas na nossa organização? Como que é o entrelaçamento dessas forças na minha equipe? Como eu, como líder, posso potencializar, ajudar a potencializar a força nessa equipe? Então, eu estou trazendo muito mais reflexões do que respostas prontas, porque o que eu acredito é justamente no desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma massa crítica para a gente poder fazer a diferença dentro de onde quer que a gente esteja, né? Então, mais importante do que os 7 passos para sei lá o quê, é a gente ter uma compreensão e um olhar profundo para esse ser humano e esse fenômeno que acontece quando as pessoas estão juntas dentro das organizações, né? Então, a gente precisa descer da árvore, sabe? Sair de cuidar só do comportamento, né? E da copa da árvore e cuidar das raízes. Por que isso, gente? Porque quando a gente não cuida da raiz, pode ser a árvore mais linda do mundo, mais forte do mundo, que se a raiz não estiver forte, vem uma chuvinha e joga a árvore no chão, não é assim? Então, é a mesma coisa, se a gente não cuida das competências socioemocionais das pessoas, ou aqui no caso deste modelo, né, das forças de caráter, das virtudes, aquilo que realmente carrega a essência das pessoas, todo investimento que eu fizer em treinamento, em desenvolvimento, eu estou jogando fora, porque eu não sei se isso está de acordo com quem as pessoas são, eu não estou vendo, eu estou cuidando ali, do comportamento superficial, e eu não estou vendo na profundidade. Então, eu gasto às vezes milhões e não tenho o resultado esperado. Eu como líder, eu como gestor dessa empresa. Por quê? Porque eu não estou cuidando daquilo que é raiz e que é essencial, né? Então, eu sei que vocês tiveram aí a palestra do Marcelo Mazzini, que falou sobre essencialismo, né? E é isso, né? Então, o que é essencial? Quem nós somos na nossa profundidade, na nossa semente. E como eu posso lidar com isso de forma prática dentro das organizações? A resposta que eu tenho para te dar é: sim, nós podemos cuidar das competências socioemocionais, ou se você quiser usar o nome que as pessoas mais utilizam, é soft skills. E aí eu trago uma proposta diferente de nomenclatura para vocês, que é o que eu mais gosto, que é human skills, porque, na verdade, skills são habilidades, né? São competências, mas que competências são essas? As competências humanas, né? O que nos diferencia da máquina é justamente isso,
E como a gente começou lá no inicinho, né? As máquinas podem ter inteligência, mas não têm emoções nem consciência. E a gente sabe que o aprendizado, em termos de educação corporativa, ele vai acontecer e vai ser transformador se de fato estiver alinhado com os seres humanos que ali estão. Né? É isso que vai permitir que as pessoas sejam, inclusive, mais felizes no trabalho. Então, dentro de Human Skills, a gente tem as Happiness Skills, né? Que são habilidades para a felicidade, que a psicologia positiva bem representa. E aí, eu pergunto para vocês, o que tudo isso tem em comum? Vida. Né, as competências socioemocionais, ou as soft skills, ou as competências comportamentais, as human skills, o nome que você quiser dar. O que isso, no fundo, na essência, é? Competências de vida, habilidades para a nossa vida. E aí, eu te pergunto, e a vida nas organizações? Que a gente está falando em competências socioemocionais para organizações. Será que as nossas organizações estão realmente nos ajudando a desenvolver essas competências? Ou será que os nossos colaboradores também, em contrapartida, porque não é ou uma coisa, é e, né? Então, será que também os colaboradores estão trazendo o seu melhor, né, as suas potências, também aqui para dentro da nossa casa, a organização? E aí, gente, eu tenho que trazer alguns dados importantes para vocês, né? Então, por exemplo, o Raj Sisodia e o John McKay, né, que são os fundadores do capitalismo consciente, eles nos alertam para o fato de que a maioria dos infartos na sociedade americana acontece numa segunda-feira. Eles falam isso nos livros, e eu tentei achar a pesquisa que corroborasse com isso, né? Que mostrasse que isso é verdadeiro. E eu encontrei uma pesquisa no Japão mostrando isso, né? Que há um aumento de 30% de ataques de coração na segunda-feira, né? E por que na segunda-feira? Segunda-feira a gente vai trabalhar, né? E na segunda-feira a gente começa a pensar tudo que a gente tem que fazer. Bom, não necessariamente só na segunda-feira, né? Mas, enfim, segunda-feira representa aqui, e é isso que a pesquisa está mostrando, né? Aquele momento em que você se entrega ao trabalho. E se a gente pensar que a maior parte, né? Que grande parte, não maior, mas que grande parte dos problemas de coração, inclusive fatais, acontecem na segunda-feira, a gente precisa começar a se questionar o que está acontecendo, né? A gente tem dados, inclusive brasileiros, de que mais de 1/3 dos colaboradores apresentam síndrome de burnout, né? Diagnosticada, porque é uma das síndromes. Síndrome quer dizer conjunto de sintomas, né? Então, é um conjunto de sintomas denominado burnout, que só agora, no ano que vem, 2021, é que a gente vai ter a primeira descrição ali no CID-10 sobre essa síndrome, mas que a gente já sabe desde 1974, que foi cunhado esse termo. Então, você vê quanto tempo demora para cair a nossa ficha, né? Que existe. Então, dos diagnosticados, que é uma pequena parte da realidade, porque é uma síndrome difícil de diagnóstico, porque não tem os critérios estabelecidos unanimemente, né, na comunidade científica, mais de 1/3 dos colaboradores diagnosticados têm síndrome de burnout. Então, a gente está falando, na prática, de algo muito mais do que isso. Há casos e há empresas em que isso pode chegar a mais de 50% daquela comunidade. Então, a gente precisa estar atento para cadê a vida nessa organização, né? O que está acontecendo com as pessoas aqui? E como eu, como líder e como gestor dessa empresa, o que eu posso fazer? O que eu, como RH, como gestão de pessoas, o que eu posso fazer? Então, a gente tem dados, por exemplo, de que mais de 260 milhões de pessoas no mundo tem transtorno de ansiedade. E o Brasil encabeça essa lista. Então, somos campeões de vendas de Rivotril, clonazepam, né, que é a substância, e somos campeões aí em transtornos, em afastamento do trabalho também por questões de ansiedade.
né? Temos pesquisas mostrando que 88% da população não está engajada, né? Porque existe uma diferença entre não engajado e desengajado, mas enfim, não está engajado no trabalho. No Brasil, esses dados do Instituto Gallup apontam para 73%. Então, tudo isso, gente, não é para vocês se preocuparem com o número, e sim com o que está por trás, e o que isso está nos mostrando, e o que a gente vai fazer com isso, né? E aí eu trago para a gente ir caminhando para o nosso final da nossa reflexão e a gente poder trocar aqui ideias juntos, né? Eu trago alguns aspectos para a gente pensar especificamente na questão da liderança, né? Nós, como líderes, o nosso papel diante dessa situação, porque afinal de contas, Peter Drucker já dizia, as 3 únicas coisas que acontecem na organização naturalmente são fricção, confusão e subdesempenho. Todo o resto requer liderança. Bom, palavras do Drucker. Prefiro o pensamento do Sisódia, que vai nos dizer que você não pode ter um negócio consciente sem ser um líder consciente. E você não pode ser um líder consciente sem ser um ser humano consciente. Porque, afinal de contas, gente, liderança é a gestão das vidas que nos foram confiadas. Não se trata de usar as pessoas para alcançar seus objetivos. Isso é, de fato, tratar as pessoas como recursos. Trata-se de levá-las para um lugar melhor. Então, nós como lideranças, nós como cuidadores das pessoas dentro das organizações, que somos gestores de pessoas, nós precisamos ter um olhar mais consciente e não um olhar de poliana, de que está tudo lindo, maravilhoso, vamos fazer aqui vamos colocar uma piscina de bolinhas, um playground para adultos, e está tudo bem, a nossa empresa é a empresa que é o melhor lugar para se trabalhar. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de desenvolvimento de competências socioemocionais, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades de vida, e para isso precisa haver vida nas organizações, uma vida consciente, uma vida de essência, uma vida com significado. E aí, para encerrar, eu trago um modelo de liderança que é o modelo do capitalismo consciente, da qual eu sou orgulhosamente embaixadora certificada, que vai nos mostrar das habilidades e das competências, então, socioemocionais que o líder precisa ter para que a gente possa ser esse instrumento de florescimento dentro das organizações, que é força, entusiasmo, amor e cuidado ao próximo, flexibilidade, que eu já falei lá atrás, orientação de longo prazo, algo extremamente difícil no nosso país, inteligência emocional, inteligência sistêmica e inteligência espiritual. Tudo isso vai nos ajudar a desenvolver um ambiente, uma cultura que seja um reflexo realmente de uma organização onde as pessoas não apenas elas desejam estar, mas elas se entregam ali ao seu melhor, porque elas têm a possibilidade de ser, de fato, quem são, né? Naquele lugar. Eu não estou conseguindo voltar aqui para parar de compartilhar. Já parou? Mas já parou, Renata. Então tá bom. Então eu só preciso dar um ESC aqui para ver vocês. Então, gente, deixo aqui o meu muito obrigada e estou aberta aí a gente trocar, responder as perguntas. Estou dando um jeito de conseguir vê-los, mas estou aqui ouvindo muito bem. Então, se alguém quiser colocar alguma pergunta, estou à disposição. Renata, muito obrigada por mais do que uma palestra, por uma aula, né? A gente teve a oportunidade aí de, um pouco mais de 50 minutos, você nos levar, nos transportar aí para um lugar de uma reflexão bastante intensa. Depois você vai ter a oportunidade de ver no chat vários, muito bom, maravilhosa palestra, obrigada, Renata, enfim, muito legal. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu também fiquei pensando aqui algumas coisas, mas eu queria começar com uma pergunta que a Vânia fez. Claro.
acredito que você já teve a oportunidade de falar sobre isso, porque no momento que ela fez essa pergunta, você ainda não havia mostrado o modelo das forças de caráter, mas ainda assim eu vou fazer, porque eu acho que é importante te dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né? A Vânia pergunta, né, diz assim, pode-se dizer que o profissional do futuro agora, segundo o Fórum Econômico Mundial, está alinhado com as nossas forças pessoais do VIA? Ah, com certeza, né? Na verdade, a teoria de virtudes e forças é uma teoria que tem uma base, né, que vai nos mostrar que esse é o caminho para ser, né, o caminho para a gente ter a felicidade nas organizações, para a gente ter organizações mais conscientes, para a gente conseguir aliar lucro e propósito, é a gente ter um ambiente que seja favorecedor do desenvolvimento das forças de cada um. Forças de caráter nada mais é do que a força daquilo que te caracteriza, ou seja, a força que você tem por ser quem você é. Então, esse espaço para você trazer toda a sua potência, né? Aí até o Instituto é justamente potência com alma, né? O EBRPP, porque é disso que eu acredito. Então, para a gente poder ter um ambiente favorecedor, que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades, né? A gente precisa trabalhar a essência das pessoas. E aí, a psicologia positiva vai mostrar que o caminho para isso é desenvolvendo virtudes e forças de caráter. Então, sim, a gente pode dizer lá que aquelas competências ou habilidades socioemocionais que o Fórum Econômico Mundial está falando, elas encontram suas raízes na teoria de virtudes e forças de caráter. Segundo a psicologia positiva, tá, gente? Aproveitando essa pergunta da Vânia e aproveitando que você traz um pouco, então, aí os pressupostos, né, da força de virtude, de caráter, o Martin Seligman diz que essas forças, elas podem ser medidas e elas podem ser desenvolvidas, né? E você está dizendo para a gente que são essas forças na sua plenitude que faz com que você efetivamente floresça e possa viver de acordo com outro conjunto de competências. Como desenvolver essas forças, Renato? Olha, a primeira coisa então, todas as forças sim podem ser desenvolvidas, né? E a primeira coisa que a gente precisa é ter consciência delas, né? Então, aprender a identificar as nossas forças. E aí, um dos caminhos que eu gosto muito, né, de falar sobre o desenvolvimento dessas forças é que uma das formas é reconhecer as forças nos outros. Então, quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente sai do olhar do gap, né, do olhar de procurar os defeitos, do olhar de achar culpados, e a gente começa a desenvolver o olhar de ver o que cada indivíduo, na sua essência, tem de melhor para oferecer, seja no dentro da organização, ou seja, em outro contexto, a gente já começa a mudar esse contexto. Além disso, eu posso ter programas de desenvolvimento para cada uma dessas forças. Então, eu posso fazer atividades práticas para desenvolver as forças da minha equipe. Então, por exemplo, eu trabalho com jogos, é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Eu e meus parceiros desenvolvemos vários jogos para trabalhar virtudes e forças de caráter. Então, esse é o jeito que eu gosto. Eu acho que é lúdico, é concreto, a gamificação traz aí um elemento bem bacana para a gente trabalhar virtudes e forças. Mas é o único jeito? Não, claro que não. Né? Quando a gente faz, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação, aliás, uma identificação, porque não é avaliação, uma identificação das forças da nossa equipe, e a gente constrói um mapa de forças da nossa equipe, por exemplo, e cada vez que alguém faz um ato que representa as suas principais forças, eu vou lá e reconheço esse ato, né? E aí a gente pode fazer isso por meio, por exemplo, de um canvas na parede, com o canvas das forças daquela equipe, você pode fazer a árvore genealógica das forças, você pode fazer
um programa de desenvolvimento de forças, nós temos 24 forças de caráter. Você pode trabalhar uma por semana, ou você pode trabalhar as virtudes. Nós temos 6 virtudes que compreendem essas forças. Você pode trabalhar, por exemplo, um ano inteirinho. A cada 2 meses, você trabalha uma virtude diferente com seus colaboradores. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um olhar integrativo, né? Um olhar mais amplo sobre uma perspectiva apreciativa para as pessoas e sair desse olhar do gap, que é o maior impedimento que a gente tem hoje para o desenvolvimento, tanto do negócio quanto das pessoas. É a gente achar que ficar apenas solucionando problemas é que vai nos levar aí à excelência, sendo que a gente tem diversos indícios que apontam que a gente tem que focar nas nossas fortalezas e gerenciar as nossas fraquezas. Então, também não é fingir, feito um olhar ingênuo de que vamos só focar no que eu sou bom e azar o resto. Não é isso. Mas, quando eu entendo qual é, de fato, a minha essência e como ela pode contribuir para esse negócio, ou para essa família, ou para essa, enfim, para o ambiente que cada um esteja, aí sim eu posso fazer realmente uma diferença no mundo, né? Quando eu entendo que eu vou unir o lucro ao propósito, quando eu paro de viver essa dicotomia, e eu vou me realizar no meu trabalho, sim, e esse trabalho vai contribuir para eu me desenvolver como indivíduo, aí eu consigo ter resultados extraordinários, né? E aí a gente tem pesquisas, inclusive a pesquisa Humanizadas, chama Humanizadas, a pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, já está indo para a sua segunda edição, que mostram coisas incríveis, como um aumento de 10 a 15 vezes mais de retorno sobre investimento em organizações que trabalham, que são humanizadas e positivas, né? Então, a gente tem aí muitos caminhos para desenvolver, mas primeiro a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Legal. A Jaqueline, assim, eu preciso primeiro te dizer uma coisa, o Espírito Santo, um dos últimos estados agora que acabou de ter a criação do seu capítulo, né, do capitalismo consciente, e a Lince, que é uma empresa patrocinadora nossa, a Fernanda Carvalho, que é uma das dirigentes da Lince. Eu a conheço. Uhum. É a responsável pelo capítulo aqui. Então, esse assunto tem estado muito presente aqui no Espírito Santo. Que legal. A Jaqueline Leal, ela faz uma pergunta que eu queria aproveitar a pergunta. Você está me ouvindo? A Jaqueline Leal fez uma pergunta e eu vou aproveitar a pergunta da Jaqueline para a gente poder ampliar um pouquinho. Porque a Jaqueline pergunta, Renata, como as empresas podem lidar com as emoções dos colaboradores? Mas eu queria, Renata, porque o que você disse para a gente o tempo inteiro é que é preciso que as organizações cuidem das raízes, né? E você provoca a gente no sentido de que há vida nas organizações, mas sabendo da tua trajetória profissional e sabendo que você lida com quem gerencia a vida na empresa, o líder que gerencia, que você lida com pais e adultos responsáveis por outras vidas nas organizações família, e que você também lida com professores que gerenciam outras vidas, eu queria que você expandisse a tua resposta para como as organizações, de uma maneira em geral, seja ela família, seja ela escola, seja ela empresas, podem lidar com as emoções das pessoas. Tá. Essa é uma pergunta ótima, te agradeço por ela. É uma pergunta ampla, né? E aí eu vou voltar ali, né, na base que a gente tem dos pilares para desenvolver essas emoções, a gente entender que tudo que a gente faz está permeado pelas nossas emoções, inclusive, né, aos nossos próprios processos cognitivos. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente sair de novo dessa dicotomia, né, razão e emoção, por exemplo, e entender que tudo é permeado de emoções, e que trabalhar com emoções envolve etapas, envolve passos, né, desde que é a mesma coisa com forças, desde uma identificação, então você saber nomear,
você ajudar as pessoas a entrarem em contato com o que elas estão sentindo, saber a diferença, né, de emoções e sentimentos, por exemplo, porque não é a mesma coisa, né? A emoção ela acontece no nosso corpo, o sentimento já é uma avaliação, uma interpretação que a gente faz daquilo que está acontecendo com a gente. Então, a gente ter espaços de fala, de reflexão, e de treinamento mesmo, né, para as pessoas poderem aprender a ter esse olhar sobre si mesmo, porque isso, gente, isso talvez seja do futuro, né, esses espaços para a gente, de fato, olhar para si, né, ter esse espaço dentro das organizações, quer seja ela dentro da família, dentro da escola, dentro das empresas, né. Então, a gente ter essa preocupação, isso estar na agenda, né? Isso ser uma questão para a gente, eu acho que é importante. Então, o primeiro passo a gente tem que aprender a identificar, né? O segundo passo, a gente precisa aprender a gerenciar. Então, quando eu estou sentindo isso, qual é a minha reação? Como eu posso reagir de uma maneira diferente? Então, se eu sou uma pessoa explosiva, por exemplo, eu posso descobrir que a respiração, a chave está na respiração para eu aprender a desenvolver meu autocontrole. E não é à toa que os cursos de mindfulness e as meditações estão tão em voga no momento, né? É porque elas nos ensinam a fazer essa volta para o nosso corpo. Se você vê uma criança, um bebê respirando, ele respira naturalmente num ritmo saudável e num ritmo que o mantém em homeostase a maior parte do tempo, né? Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa habilidade. Então, uma coisa prática, por exemplo, é ajudar as pessoas a voltarem a respirar de uma maneira que, em vez de deixá-las cada vez mais ansiosas, como a gente viu os dados aí, né, dos transtornos no país, vai ajudá-las a ter mais consciência sobre o seu corpo e sobre o que elas estão sentindo. Então, primeiro passo, identificação. O segundo passo, gestão dessas emoções. O terceiro passo, automotivação. Então, como eu descubro aquilo que me move? Motivação vem de dar um motivo à ação. Então, o que me move na vida? O que é significativo para mim? E como eu posso, por exemplo, através de um job crafting dentro de uma organização, fazer essa manufatura do meu trabalho para que ele seja alinhado com o que é importante para mim? Como eu posso, dentro da família, então, já que você pediu para ampliar, como eu posso, dentro da minha família, trazer mais conteúdos que sejam de verdade significativos para as pessoas que delas fazem parte? Porque é isso que vai gerar motivação. Não é aquela velha história do burrinho correndo atrás da cenoura. A gente sabe já que motivação é um processo interno, intrínseco, e, claro, a gente pode ter estímulos externos, mas, na verdade, o que vai realmente motivar alguém está relacionado àquilo que dá sentido para ela. Então, a gente tem toda uma discussão sobre o que é propósito, a importância do propósito, enfim, mas a gente precisa aprender a olhar para dentro para poder ver o que me move. Então, esse é o terceiro passo, né? Ajudar as pessoas a identificarem o que as move. O quarto passo seria a gente trabalhar a empatia, né? A conexão entre as pessoas. Então, exemplos, né? Se eu nunca deixo meus filhos receberem os amiguinhos em casa, e se eles nunca podem estar na casa dos amiguinhos, agora tudo bem que está no coronavírus, mas eu estou falando de forma geral, né? Será que eles vão ter possibilidade de desenvolver essa empatia, né? Se eu não deixo que os meus filhos, ou os meus colaboradores, ou eu mesma, enfim, tenha momentos de restrições na vida, tenha possibilidade de ser frustrado, será que quando eu for frustrado lá na frente no meu trabalho, eu vou saber lidar com isso? Então, é tudo uma coisa só, gente. Quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente está falando de competências de vida,
né? E há sim vida nas organizações, viu, gente? Eu não acho que não há, não. Eu acho que há muita vida. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo trabalho. Eu acho que é uma fonte de realização enorme. Mas a gente precisa cuidar desse lugar, né? E aí, o último passo, vamos dizer assim, né? Que, na verdade, não são passos isolados, e sim tudo junto, seria a gente pensar nos relacionamentos interpessoais mais diretamente, né? Resolução de conflitos, uma comunicação não violenta, uma forma mais positiva e assertiva de a gente dizer para o outro que a gente necessita e deseja e receber do outro isso também. E tudo isso é só no dia a dia, é na prática. Eu poderia dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo outro, que não seria suficiente, porque só faz sentido e só dá resultado quando tem consonância com as raízes das pessoas, e por isso é tão importante a gente trabalhar e desenvolver as competências socioemocionais. O público que nos assiste, Renata, acho que tem plena consciência disso, depois você vai ter a oportunidade de ver no chat, tem vários comentários, e aí não são perguntas, são comentários mesmo no sentido de que o autoconhecimento é uma chave fundamental. Sim. Só há depoimentos de pessoas que dizem que depois que passaram a estudar psicologia positiva, compreenderam muito mais, né? Tá aí, a Vânia trouxe isso. E quando você fez a pergunta lá no slide, a vida nas organizações, o Atílio prontamente respondeu, depende da liderança, né? E mais uma vez eu queria falar no sentido da liderança de toda e qualquer pessoa que gerencia vidas, como você mesmo trouxe. E aí, justamente faço isso, não para alongar a resposta, como forma da gente ocupar o tempo, mas de mostrar de quão longo é essa reflexão. Ela começa em casa, né, Renata? Exatamente. Né? Pois é, eu acho que assim, olha, tudo que a organização é um reflexo da nossa vida como um todo, né? E a provocação que eu fiz, se há vida, né, nas organizações, e aí a resposta dele depende da liderança. Eu acho que a liderança tem um papel muito importante, por isso eu trouxe um modelo, um dos possíveis modelos de liderança mais consciente, mas, na verdade, eu acho que, primeiro, nós somos líderes de nós mesmos, né? Então, o processo começa de dentro para fora, sabe? A gente sabe que há organizações, né, de comando que são muito comando e controle e que é mais difícil. Existem pessoas que ainda estão num modelo de negócio mais antigo, existe tudo isso. Mas ninguém é tão responsável pelo nosso desenvolvimento quanto nós mesmos. E isso começa assim lá de pequenininho em casa, né? Quando a gente aprende a ter a autorresponsabilidade, quando a gente aprende que as nossas escolhas implicam em consequências, né? Quando a gente passa a viver na vida real, eu digo. Quando você entende como a vida funciona. E isso é um processo, né? O bebê, ele não entende ainda como a vida funciona. Ele não tem essa capacidade ainda. Mas quando a criança vai fazendo lá para os seus 3, 4 anos, ela já começa a entender que existem regras, né? Até antes um pouquinho, mas enfim, ao longo aí, cada um no seu desenvolvimento, ela começa a entender que existem regras, que existem limites, dentro da capacidade dela, de 2, 3, 4 anos, é claro. Mas isso é um contínuo. Então, o que a gente lá na frente vai viver tem muito a ver com a história que a gente construiu e com as escolhas que a gente faz. Eu não gosto dessa... eu respeito, mas eu particularmente não gosto dessa visão de que é impossível ter essa vida se o outro funciona de tal ou tal maneira. Eu acho que cria obstáculos, sim, dependendo da situação que você vive, mas acho que a gente ainda é responsável pelas nossas escolhas e pelo desenvolvimento do nosso caminho, sabe? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Nos chama a responsabilidade, né? E
Como, né? Nata, a gente tem uma pergunta aqui da Juliana, que eu imagino que ela também já tenha feito aí reflexões durante a sua fala, mas eu vou trazer para te dar a oportunidade, já que a gente está encaminhando para o final, para você poder reforçar algumas coisas. Como as habilidades socioemocionais podem ser um fundamento importante no gerenciamento de conflitos? Nossa, fundamental. É só você pensar que se a pessoa. Eu adorei a pergunta. É só você pensar que se a pessoa não consegue gerir as próprias emoções, como é que ela vai se relacionar com outras pessoas? A gente deixa de ser esse animal racional e passa a ser só o animal, né? A gente acaba se relacionando com os outros como bichos, né? Eu brinco assim, porque o que acontece internamente, né, no nosso cérebro é justamente isso, né? A gente tem ali um sequestro da amígdala e aciona o nosso lado mais primitivo quando você está sob forte estresse, quando você está com algum conflito aí que seja realmente algo bem que seja importante, né? Que seja significativo. Então, como a gente vai lidar com gestão de conflitos se as pessoas não se conhecem e não sabem gerir as suas próprias emoções? Então, para a gente falar de gestão de conflitos, percebe? O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente, é que a gente está fazendo assim, para eu falar de liderança, eu preciso falar de competências socioemocionais, inclusive porque liderança é uma delas, né? A habilidade para. Para eu falar de gestão de conflitos, eu vou ter que falar de competências socioemocionais, porque a gente está falando de algo que é básico, é um nível muito básico e que vai envolver desde uma boa educação das pessoas se tratarem com educação em mínimo de respeito dentro de qualquer que seja o contexto, até mesmo eu ter um nível de pensamento estratégico mais desenvolvido e saber qual é a melhor hora para pontuar uma questão e de que forma. E isso é um contínuo de aprendizado, né? Então, eu sei que talvez muitos de vocês que estão me ouvindo gostariam que eu desse receitas, porque eu também gostaria de ter, né? Mas não tem, é um processo que é de autoconhecimento, que é de autorresponsabilização e que o que as organizações, como a família, como a escola e como as empresas podem fazer é criar situações, criar oportunidades para que isso seja discutido e praticado, né? Então, se a gente está falando de gestão de conflito, uma pessoa que não sabe lidar com a sua própria emoção, que cada vez que se é frustrado ou que não se sente importante, avança nas outras, como é que lida com a gestão de conflitos nesse sentido? Então, eu acho que a sua pergunta vem mostrar justamente... A sua pergunta já traz a resposta, né? As competências socioemocionais são base aí para qualquer processo de gestão de conflitos. É verdade, verdade. Renata, a gente está caminhando para o nosso fim. Eu vou trazer aqui uma observação que a Évila fez, claro, que vai te permitir, por uma provocação que eu vou fazer, poder trazer aí alguns últimos insights e não receitas, como você disse que a gente estava esperando receita. Eu acho que a gente é muito preparado para esperar receita, né? Mas eu prefiro sempre os insights, e eu acho que os seus insights serão valiosos. A Évila diz assim, ponto positivo da pandemia, a BRH trazer profissionais com temas incríveis para nós e organizações. Parabéns. Quero aproveitar, inclusive, já para te parabenizar, para agradecer a Évila, para dizer que estou morrendo de saudade dela também, mas quando eu li o que a Évila disse, veio na minha cabeça assim, há outros pontos positivos dessa pandemia, na medida em que claro, óbvio que há, né? Mas eu queria justamente provocar nesse sentido. E justamente porque, assim como a BRH fez, a pandemia, ela nos afastou daquilo que era muito habitual da gente, no nosso caso, o nosso modelo já estabelecido de eventos, presencial, naquele portfólio ali, mas, ao mesmo tempo, ela nos aproximou de um desconhecido
absurdo, né? Pessoas desconhecidas, tecnologia desconhecida, isso possibilitou aprendizados. Eu queria, por isso que eu quis aproveitar o comentário da Évila e caminhando para o final, para te pedir insights, já que ainda estamos em pandemia, ainda precisamos muito, por mais que a gente, como humanos, estejamos cansados e queremos já escorregar, mas ainda há muito que se cuidar, né? E já que a gente tem que se cuidar, a gente vai precisar tendo que manter afastamentos do habitual e aproximações do desconhecido. Que dicas, que insights você pode nos dar para que a gente aproveite esse momento aí para o fortalecimento dessas habilidades socioemocionais? Nossa, Kátia, acho que você trouxe um tema bem importante, né? Primeiro, para que as pessoas entendam que a gente ainda está numa pandemia e precisa continuar cuidando disso, né? E aí vem justamente as nossas competências socioemocionais para nos mostrar isso também, né? Que eu preciso desenvolver meu autocontrole, por exemplo, quando eu estou morrendo de vontade de jogar tudo para o alto e sair e me misturar e me socializar sem os cuidados devidos, ou quando estou estressada porque eu estou mãe, profissional, professora, dona de casa, tudo junto ao mesmo tempo, né? Ou pai, enfim. Então, a gente tem aí muitos desafios. Eu acho que a pandemia traz como oportunidade um convite. Eu acho que quando começou, a gente achou que o convite era para a gente parar. E eu acho que continua sendo um convite a gente parar. Mas a gente também sabe a realidade. E a realidade é que muitas poucas pessoas puderam, de fato, parar. O que a pandemia, de fato, trouxe foi uma aceleração de tudo, né? Das mudanças, dos processos. Então, que esse convite da Covid, e eu acho engraçado porque o nome já lembra convite, né? Que esse convite da Covid possa ser para a gente entrar em contato com essa essência. E isso a gente pode fazer, primeiro, tendo um olhar de curiosidade a respeito da gente mesmo e a respeito de quem a gente ama, né? Então, como a gente funciona? O que é importante para a gente? É sair do piloto automático. Se eu pudesse dar uma dica de ouro, seria essa. Saia do piloto automático. Saia da filosofia Zeca Pagodinho de ser, né? Que é deixa a vida me levar. Nada contra o Zeca Pagodinho, sim, só o mote da música, né? Essa história de você fazer tudo sem estar em atenção plena, sem perceber o que você está fazendo, te desconecta de você mesmo e te desconecta dos outros. A tecnologia, ela é excelente na nossa vida. Eu acho que ninguém quer viver sem tecnologia, mas ela também pode ser um grande empecilho se a gente não tem consciência de como utilizá-la. Então, ela pode nos aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Então, eu acho que a dica é, esteja presente. Esteja presente na hora que você estiver no seu trabalho em home office. Não esteja aqui com a cabeça ali, ou fazendo milhões de coisas. Nosso cérebro não foi feito para multitarefas, a gente paga um preço altíssimo para isso. As nossas relações não foram feitas para serem disputadas com múltiplos focos, né? Então, esteja presente. E estar presente não é fácil na vida que a gente leva hoje. Então, qualquer coisa, qualquer atividade que possa te ajudar a vir mais, a habitar o seu corpo, a prestar atenção nas suas próprias emoções, porque se a gente está falando de competências socioemocionais, a gente está falando de processos emocionais por natureza, e elas moram no nosso corpo. Então, comece a prestar atenção, porque o nosso corpo conta para a gente tudo isso, mas a gente precisa ter ouvidos de ouvir. Então, eu acho que a primeira dica, o primeiro insight é: esteja presente na sua vida e no seu corpo, né? Escute
pare e aproveite a oportunidade para você se ouvir o que você gosta, relembrar coisas que você foi deixando para trás, porque a gente vai vivendo nesse piloto automático em busca de uma realização pré-fabricada, sem se questionar o que a gente realmente deseja. E a gente entra nessa, eu falo que é naquela esteirinha do hamster, sabe? Que você corre, e a vida vai passando e você não chega a lugar nenhum. Então, o que realmente é importante para você? Né? Se você puder pensar as coisas que de fato fazem diferença na sua vida, quais são essas coisas? Então, eu acho que a dica, de novo, eu jamais conseguirei trazer receitas, mas a dica esteja presente na sua vida e quando você estiver com as pessoas, esteja de fato com elas. Ainda que seja virtualmente, esteja com elas, né? Eu posso estar aqui com vocês, falando aqui, fazendo milhões de outras coisas, pensando em outras, mas não, eu estou aqui com vocês nesse momento, porque foi isso que eu me propus, né? Então, eu acho que essa é a principal dica, é consciência. E não existe, e a palavra já fala, consciência. Então, esteja ciente, esteja presente para tudo que você fizer, né? Com os desafios que a pandemia traz. E esteja positivo, né? E estar positivo não é essa coisa naive, né? Essa coisa ingênua de vou brincar do jogo do contente, mas é entender que todo obstáculo, né? Toda restrição traz uma oportunidade de crescimento. Então a gente está tendo uma mega oportunidade de mudança, de você rever o que você gosta, de você rever quem é importante ou não para você, de você ver como você estruturava o seu dia a dia antes, o que você quer manter, o que você quer deixar embora, sabe? Fazer uma reciclagem, né? Vocês vão ter o evento aí do Reset, né? E resetar, né? O que significa isso? É justamente você fazer uma avaliação e ver o que é que você quer de novo para você. E o de novo pode ser no sentido de novidade ou no sentido de novo, de outra vez. Mas esse balanço só você pode fazer. Então, a minha dica é uma dica, mas que envolve tudo isso. Renata, minha querida, são 20h30 em ponto e a gente precisa encerrar. Eu acho que nós ficaríamos aqui por muito mais tempo. Eu com certeza. Eu encostaria aqui e continuaria devaneando. Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que nos escutaram, que participaram conosco. Como eu te disse, as pessoas gostaram muito, tem vários comentários, né? Gostaria de convidar a vocês a continuarem conosco os nossos eventos, acompanhando a BRH aqui no YouTube, nas outras redes sociais. Como eu disse no início, uma associação vive das pessoas que estão com ela, né? E eu queria terminar, como eu sempre termino, pedindo às pessoas que continuem se cuidando, porque estamos diante de uma crise da vida, né? E é preciso que a gente cuide da vida para que a vida continue existindo. Enquanto você falava, Renata, eu lembrei de uma outra mineira tão apaixonante quanto você, que é a Leila Ferreira, que numa das suas lives eu ouvi ela dizer assim, não por acaso esse período da pandemia nos sequestrou o futuro, para que a gente aprenda a viver o presente. Né? Exatamente isso que eu penso. Vamos viver tudo que há para viver. Para viver, exatamente. Pessoal, um beijo. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a todos. Um abraço gostoso. Até aqui. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Até a próxima.